Boa noite, queridos irmãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 1 do segundo livro dos Espíritos, o item 7º, Progressão dos Espíritos. Faremos a prece inicial e depois dessa prece farei um comentário geral para dar início ao estudo das questões referente à finalização deste capítulo aqui. Vamos pedir a Deus Pai, ao nosso irmão maior, Jesus, o apoio à sua luz para desenvolvermos da melhor forma possível os estudos de hoje. Ainda pedimos que cada um de nós possa estar motivado a adquirir algum conhecimento, exercitando a força de vontade, às vezes adormecida, unindo a teoria à prática na tentativa de nossa melhora espiritual. Que assim seja. Iremos então fazer um comentário sobre o estudo de hoje. Neste capítulo do Livro dos Espíritos, Diferentes Ordens de Espíritos, item 7, Progressão dos Espíritos. Desde o início das explicações, foi observado que a codificação espírita explica as conquistas adquiridas por cada espírito numa escala gradativa de valores para fins didáticos, ou seja, para entendermos os resultados de nossas ações enquanto encarnados e onde iremos nos situar na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. O espírito Caibar Schutel, psicografado por Abel Glasser no livro Reforma Íntima, diz: todos os espíritos, ao reencarnarem, trazem consigo uma programação a ser cumprida. Uma programação genérica que ocorre com todos, como principiando na concepção, a família material eleita, daí um longo caminho a percorrer. A outra programação é específica, onde o encarnado pode ter participado do planejamento antes de renascer. É nesta que cada ser se diferencia entre si, onde é específico o resgate de cada um, compreendendo assim no Evangelho uma justiça distributiva rigorosa. Essa trilha específica que cada um tem ao desencarnar se agregam segundo os mesmos pensamentos em vibrações a níveis diferentes. Pois são estas ordens que há várias segundas-feiras vêm sendo explicados. Assim vamos dar continuidade deste capítulo, iniciando pela questão 125. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, levarão mais tempo. Os espíritos inferiores têm a eternidade como um tempo inatingível e sofrem com isso. Por esta ideia que caminha com eles a todas as provas, acabam sucumbindo. Então, os espíritos inferiores, que não param para pensar o que é a sua vida, que forma melhor de vida que poderia ter, eles colocam na sua consciência que a eternidade é muita coisa. Então, eles se atropelam nesse caminho e persistem nesse sofrimento todo. Mas haverá de chegar um dia, sim,
que vão ser despertados desse pensamento e eles vão continuar o progresso, sim. Questão 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Deus não faz diferença das suas criaturas. Para Ele não há tempo. A pressa é nossa. O tempo é nosso. Os espíritos chamados de maus se enveredaram por caminhos errados e contrários às leis de Deus. Nós sabemos que em nossa vida nós temos várias opções e às vezes tomamos as opções erradas. Nós erramos, não dá certo, voltamos, tornamos a refazer o caminho e para nós encarnados e para os espíritos, tudo é igual. Entre acertos e erros, nós vamos diferenciando e aprendendo o que é errado e procurando o caminho certo se não quisermos sofrer mais. Então, daí obedecendo às leis de Deus, nós vamos vencendo o mal e as dificuldades. Questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto às suas faculdades intelectuais? Sim, criados iguais. Deus amoroso não faria diferença entre nenhuma de suas criaturas. Com o desenvolvimento do próprio espírito, através de seu livre arbítrio, uns se diferenciam dos outros. O espírito criado é como uma criança. Ele precisa de orientação para se desenvolver. Ele tem todas as tendências e quando chega à maturidade, usa de seu livre arbítrio. Então, como disse a questão anterior, nós temos oportunidade de nos melhorarmos? Sim, nós temos orientadores espirituais. E aqui na Terra nós temos os exemplos dos pais. Daí a importância muito grande dos pais, da família, de um adulto na orientação de um pequeno. Dessa forma, ele vai assimilando o bem, as coisas boas, até chegar à maturidade. Como um espírito recém-criado também que é orientado, e pelo seu livre arbítrio, que já se diz das suas próprias decisões, vai procurando o caminho certo e vai se melhorando com toda a verdade. Questão 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são todos espíritos puros que chegaram a este nível pela sua moral. Este movimento de ascendência são conquistados por si mesmos, pela purificação espiritual moral. Para os espíritos evoluídos, não representa nada essa escala que os humanos denominaram, pois seus desejos estão direcionados para o bem da humanidade da Terra, ou que seja de qualquer orbe, sempre pensando no outro, obedecendo às leis divinas. O homem, ele tem esse costume de dar nomes a tudo, até em certas situações, a sentimentos, a pensamentos. Nesse caso, o homem observa e denomina de anjos, arcanjos, a espíritos superiores. Para o espírito já de luz, não interessa ter título. Ele, por si só, na sua elevação, só pensa em fazer o bem, porque ele segue as leis divinas. E pelas leis divinas, ele quer auxiliar o próximo, aqueles que estão em escala menor e que querem evoluir. Estão lá eles nos auxiliando.
Livro dos Espíritos, Anjos e Demônios. Na questão 129, os anjos hão percorrido todos os graus da escala, percorrem todos os caminhos. Uns aceitaram suas missões sem lamentar, procurando realizá-las segundo as leis de Deus, e assim chegam mais depressa. Mas esse mais depressa não é do dia para a noite. Tudo segue uma programação, obedecendo leis. Então, assim como nós estamos passando por dificuldades, doenças, problemas, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, sofrendo a toda sorte de todos os bens e todos os males. Quando nós temos a consciência de que o caminho do bem, que são as leis de Deus, é que vai nos auxiliar no nosso crescimento, na nossa evolução espiritual, aí esse caminho está aberto para percorrermos. Caso tenhamos dificuldade, nós vamos voltar e refazer outra vez. Mas essa denominação de anjo é próprio do homem. Nós já vimos na questão anterior que nossa vinda aqui na Terra é para a evolução do nosso espírito, para chegarmos a níveis mais elevados em caminho de Deus, no caminho de Deus e até Ele. Questão 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Os espíritos foram todos criados iguais, simples e ignorantes, porém todos hão de atingir a perfectibilidade. O caminho só depende do livre-arbítrio, conforme a lei de causa e efeito. Se na opinião de alguns povos o ser é criado perfeito, podemos observar que nosso planeta não existe em eternidade e que muito antes dele existir, já havia mundos mais evoluídos e espíritos mais evoluídos. Nessa questão que Kardec pergunta aos espíritos, ele já até observou ali, sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e também inferiores. E por que existe esta crença? Se não, ele está perguntando isso em 1857, e até os dias de hoje nós ainda falamos, olha os anjos, esse mal são os demônios que estão perturbando. Então nós não abandonamos ainda essa crença dessa imagem. E os espíritos bem explicam. Além da gente denominar o que procurar sentido, nome para certas situações que nós cremos e não vemos, nós não procuramos entendimento. Então vamos aos estudos, aos entendimentos. Daí a resposta dos espíritos. Os espíritos foram criados todos iguais, simples e ignorante, e percorrem um caminho para a sua evolução, a chegar ao espírito de luz. E nesse caminho nós vamos defrontando com as leis, e dentre elas a de causa e efeito. Sabemos, então, como vimos anteriormente, errando, volta, porque nós vamos ter resposta para as questões que nós estamos procurando. E quando ela é boa, nós acendemos. Quando ela é certa, não é? Nós acendemos. E assim, se os povos têm essa opinião, será que eles têm conhecimento que com a existência da Terra já existiam outros mundos e tão elevados já? Então vamos procurar saber. Questão 131.
há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônio, seria obra de Deus. Deus sendo justo, bom, único, onipotente, não iria criar seres infelizes e maldosos. O homem de tempos imemoráveis acreditavam e até hoje acreditam na existência de anjos e assim demônios. A ideia do demônio que crenças espiritualistas apresentam só servem para encobrir nossos defeitos, desviando nossas maldades para essas entidades. O demônio são nossos vícios, desejos e paixões desequilibradas, levando-nos aos desastres morais. Então aí Kardec torna usar a palavra que o homem utiliza para simbolizar o mal, o demônio, que antes não era a denominação de coisas de seres ruins. Demônio era um nome dado a gênios, a espíritos bons, e foi pervertendo essa ideia, e veio chegar até nós como seres maldosos. Então, esse ser maldoso não existe, mas o homem, para expressar o sentimento dele de vícios, de erros, assim denomina. Então, não existem. Dessa forma, nós terminamos então os nossos estudos, as nossas perguntas, e nós vamos fazer a prece final. Agradecemos a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estudo e conhecimentos, e aos bons espíritos, que nos auxiliam a todo momento a essa tarefa e tantas outras. Desejamos igualmente que estas lições sejam proveitosas para todos nós e pedimos a paz, a sua luz, para trazer a todos a serenidade, a paz no coração e que todos se sintam felizes. Muito boa noite, agradeço a todos que estão assistindo e que vão poder assistir também. Que assim seja, graças a Deus.